A primeira questão da atividade ali era como é realizada a escala de transferência de geometrias projetadas para a superfície do substrato, de silício ou outro substrato. Poderiam resumir para mim aí? Que cada um respondeu? Talvez nas palavras de vocês faça mais sentido do que a forma que eu explico. Quem puxa a frente? Vamos lá, vamos alternando. Conrado, me responde uma aí e depois a gente vai alternando. Daniel e Guilherme, em ordem alfabética. Pode ser? Pode ser. Essa ali é da fotolitografia, né? Isso aí. Então, é realizado através da fotolitografia. Eles usam uma máscara grande com, o processo de UV, né? De luz ultravioleta. Eles, depois dessa máscara, ele passa tipo, no valor não, ele passa o que está na superfície da máscara diminuído, né, com uma superfície óptica, ele diminui e tipo essa é a melhor forma de fazer. E é um processo bem delicado, não pode ter sujeira e mecanicamente seria meio inviável de fazer, porque é muito pequeno, né, a área ali que tu tem que passar, a geometria que tem que passar e, e é isso. Beleza, pra mim tá completo. É a descrição sucinta do que é o processo de fotolitografia. Beleza, alguém tem alguma coisa diferente dessa? Se não for nada diferente, a gente avança para a questão 2. Por que se oxida o silício ou deposita-se óxido de silício sobre partes do circuito integrado? Eu coloquei principalmente porque, tipo, é para isolação, né? E também para alguma. Serve um pouquinho também para, tipo, ter um contato mecânico ali, sabe? Para tu pegar e ter como manusear ela, né? Mas principalmente é feito para. Por ser conta de ser um ótimo isolante, né? E ser barato também de ser produzido, é usado o óxido de silício. Além disso, fica meio que um espelho, né? Então é mais fácil tu poder mexer. E normalmente é usado para cobertura, sabe? Do circuito. Ah, tu acabou o circuito, tipo, meio que não posso falar que tu goteja, tu pode, tipo, tu inspira um pouco sobre a placa, sabe, pra ficar uma camada de isolante, pra não ter ninguém encostando o dedo e levando um choque. Como é que se chama? Passivation é o nome dessa última etapa aí, que tu bota uma camada fina de óxido de silício em cima de tudo e também evita que corroa, por exemplo, as camadas de metal superiores, para elas não fiquem Exato. expostas ao ar. É, e também Então, nenhum mongol vem lá e taca o dedo em cima e leva um choque. cara, se o cara vai tacar o dedo em cima, ele vai quebrar o wafer. Ele é muito fino, é muito, muito frágil. Ah, Então não, essa camada depende. não dá mais resistência mecânica. Se tu botar o dedo em cima, tu vai quebrar a coisa igual. Se tu pressionar com a ponta da caneta, tu vai quebrar ele de qualquer forma. Mas evita contato com ar. E a questão do choque, também dá pra se considerar de alguma forma. Porque ele é um isolante, né? Mas lembre-se que tem camada de óxido de silício que também fica embaixo do próprio gate, que isola o gate do substrato, dos transistores MOS. É com uma camada, parece um capacitor que é formado ali. Também existe a possibilidade de se criar óxido de silício numa camada interna do wafer. Você lembra de um processo específico que fazia isso aí? Em que é feita a implantação? Não me lembro o número, né? Mas. Ai, deixa eu ver. Dá pra ver na aula ali. Soy Silicon on Insulator, em que se cria uma camada de óxido de silício intermediária por meio de implantação iônica, primeiro, e aí é criado numa camada intermediária, depositada uma quantidade de oxigênio implantado ali, e depois no processo de uma espécie de cozimento, chamado annealing, se cria dióxido de silício ali, como uma camada isolante no meio do wafer. E a parte de cima do wafer segue sendo o silício monocristalino. Então, é outra forma também de criar uma camada isolante por outro processo. Mas o objetivo dela é diminuir a capacitância parasitas dentro do substrato e os componentes que vão ser construídos na parte de cima do wafer. O óxido de silício é aquele que usa quando você vai fazer os transistores ali,
você coloca de um lado para fazer o outro lado, né? Me explica um pouquinho de detalhes disso aí. No caso, quando você vai fazer NP, né? isso, NP. Daí quando você vai fazer de um lado, você isola o outro e faz só derrama a poça ali só de um lado, uma coisa assim. Eu acho que tem um modelo lá em que você faz assimétrico, que eu acho que era o de mais alta tensão, né? Tinha uma quantidade maior de óxido de silício, mas tá aqui o óxido de silício, ó. Essa partezinha de baixo aqui que isola o gate do substrato, por exemplo. Também tem etapas intermediárias da fabricação, deixa eu ver se existe uma ilustração aqui nessa aula, que também se deposita em outras partes desse óxido de silício, mas com o objetivo de deixar ele, ao final, isolante. Mas bom, o fato dele é que é um isolante, aí ele também tem a vantagem dele ser compatível com o substrato de silício, né? Não é um material diferente que vai ser depositado ali. A questão seguinte, como vão ser construídos os transistores MOS com o substrato isolado do wafer? Isolado do substrato geral, que é o corpo do wafer. Explique como é construída a estrutura desse dispositivo. Essa aí minha resposta ficou gigante, porque eu meio que fiz o passo a passo para construir, mas agora se dá certo eu não sei. Tu quer O resumir talvez nos meu, pontos principais aí? Depois eu vou fazer a avaliação dos trabalhos, eu posso te responder se tiver alguma coisa focada o aí. meu eu fiquei com É preguiça de botar tudo ali. Eu fiz literalmente passo a passo. Eu coloquei primeiro em cima do substrato tipo P, é colocado o substrato tipo N, e daí eu fui fazendo passo a passo. É, Não sei se era isso que você é queria. construído um poço tipo N mais profundo, em Exato. cima dele é construído uma implantação tipo P mais E rasa, do, e do outro lado uma tipo N. É isso, né? aham, e vai construído por camadas de Aham. forma que fique uma junção P e N reversamente polarizado Daí entre o depois é substrato. largado o óxido de silício, depois os gates, daí as infusões, depois são feitos os buracos ali para colocar os. Não sei como que é o nome, mas seriam os pinos ali, né? É mais ou menos essa estrutura aqui, né? Isso. É, eu fiz o passo a passo para construir isso aí. Ok. E aqui embaixo a gente vê que fica entre o substrato e essa light doped, posto levemente dopado tipo N aqui, ficam diodos reversamente polarizados, né? Então fica isolado do substrato geral aquele dispositivo, né? O MOS5i aqui. Basicamente, o objetivo desse aí é não ficar encostando, né? O PWell com o NWell ali, né? Aquele. Na verdade, aqui o objetivo é o substrato desse transistor tipo N aqui, ó, esse POL aqui, ele está isolado desse substrato geral aqui, ó. Tá certo, certo. Certo. Esse é o objetivo principal. Porque, tipo, o transistor tipo P, ele já é construído sobre um posto N naturalmente, então ele já é separado do substrato geral. Mas o tipo P, tipo N, ele pode ser construído diretamente, sem nada, né? Sem nenhuma complementação direta sobre o substrato, que já é levemente dopado P. Mas aí, para conseguir tirar ele e botar o node source e substrato, no caso aqui, em outro potencial, se faz essa isolação. Certo. Mas beleza. Acho que esse já estão os quatro principais. Obrigado, Daniel. Questão 4. Por que as tecnologias com menores dimensões, menor feature size, que é aquela característica, aquele número, digamos 350 nanômetros, 22 nanômetros, 7 nanômetros, essas aí, são desejadas para aplicação digital e não apresentam vantagens imediatas para aplicação analógica? Existem uma série de argumentos aí que a gente viu acho que foi na aula anterior. Foi sobre variabilidade. É tipo, para digital é melhor tu ter um menor feature size, né? Daí ele garante maior clock e menos capacitantes parasitas. Só que pro analógico tu não consegue ter o mesmo, não consegue ter o transistor operando na região linear como Tá. fonte de corrente, eu acho também. Faz sentido os teus argumentos. Assim, tu até consegue recuperar o transistor em região linear, mas tu vai ter outros problemas do ponto de vista analógico, né, Conrado?
Aquela variabilidade, lembra aquela comparação? Um mesmo componente fabricado com 1 micrômetro de lado ou com 10 micrômetros de lado, uma pequena não idealidade durante a construção dele, se for variar 10% a largura do componente, desculpe, se for variar 0,1 micrômetro a largura do componente ou o comprimento, num componente muito pequeno, esse 0,1 corresponde a uma fração grande. Num componente grande, ele se dissolve, porque o componente é muito maior e vai ter menos efeito. Então, a variabilidade dos componentes, quanto maior, menor a variabilidade. Em sistemas digitais, isso não é tão complicado. Mas em sistemas analógicos, isso vai fazer deslocar, por exemplo, ponto de operação, como tu botou aí. O que mais? Tem mais algum tipo de argumento com relação a isso aí? Eu acredito que os mais importantes tu citou aí. Tá legal, Conrado. Acho que são os mais importantes mesmo. Questão 5. No projeto circuito integrado, quais parâmetros ou variáveis se pode alterar ou determinar durante o projeto do circuito ou sistema? Geralmente a gente pega como se fosse um quadrado, né? E altera a largura e o comprimento. Daí, tipo, tu vai mudar umas características elétricas mudando o comprimento e outras mudando a largura, né? Daí tu pode ver, não, eu quero um transistor que tenha mais passagem de canal. Então, vai aumentar a comprimento, né? Para ter mais passagem elétrica ali, né? Por causa que ele vai ficar mais grande. Então, tu vai ter uma maior corrente sendo recebida, querendo ou não. Daí tem vários aspectos que pode ver ali. E o resistor é diferente, que daí tu pode aumentar a largura e a largura, o comprimento não muda nada, tu vai aumentar a resistência dele. É isso. Se tu seguir esses parâmetros variáveis, o fabricante te garante que ele vai funcionar daquela forma. Beleza, esse é um ponto importante. Concordo com as duas respostas ali. Eu acho, Conrado, talvez o que tu falou se aplica bastante nas 6, né? Do que se trata nas regras de projeto, né? É, Conseguir isso, de fato, tu vai ter fabricado conforme está simulando e conforme os modelos que o fabricante garante, né? isso. Concordo. O que o Guilherme respondeu na 5, projeto circuito integrado, quais são os parâmetros variáveis que se pode alterar? Basicamente, as larguras e os comprimentos em duas dimensões, né? As geometrias. Claro, os formatos também, um retângulo com uma volta, uma curva, algo do tipo, mas tu não consegue alterar a profundidade de difusão, não consegue alterar a sequência daquelas difusões, espessura dos metais, tu não consegue alterar também, mas consegue alterar x e y, vamos dizer, em cada uma das camadas. Altura do gate também. A altura do gate também não consegue alterar, né? Talvez tu tenha dois tipos de gate para um transistor de 5 volts e para um transistor de 20 volts, ou um transistor de 400 volts, a espessura do óxido embaixo do gate vai ser diferente para um transistor e outro, mas tu não pode escolher isso. Tu pode escolher ou fazer esse componente ou fazer aquele. Tá legal. Todos esses aí são considerações importantes aí. Acho que até o Conrado respondeu um pouco sobre a questão 6, do que se tratam e quando se aplicam as regras de projeto de fabricação do circuito? Eu coloquei que as regras de projeto são basicamente os tamanhos que são indicados para a construção dos circuitos para que haja um equilíbrio de desempenho, que no caso seria um equilíbrio entre eficiência e erros dos dispositivos e a variabilidade tolerada dos parâmetros. Alguma coisa assim. Legal, acho bem razoável a forma que você expôs isso aí. Que se eu atender as regras de projeto, eu vou ter componentes que têm um desempenho razoável, como prometido pelo fabricante, e eles vão ser fabricados muito bem. Talvez eu poderia usar a mesma tecnologia e fabricar componentes um pouco menores, mas aí eles teriam uma variabilidade muito grande ou poderia dar falhas durante a fabricação e o fabricante não se comprometeria. Então as regras dele praticamente garantem que vão funcionar aquelas componentes que tu construiu. Do que se tratam as regras? Distância entre camadas, largura mínima, comprimento mínimo, alguma outra? Pelo que você falou, tem um monte, né? Você Isso. mostrou, mas eu não lembro qual em específico quais que Existem são. várias regras, inclusive entre as próprias camadas, né? Quanto um posto N tem que ficar dentro quanto uma difusão P tem que ficar dentro do posto N, para que não ter certeza que a difusão não caia fora.
para garantir que se criem aquelas estruturas como a gente olhou aqui, né? Tem inclusive regras entre as camadas. Vamos dizer aqui qual a distância mínima entre o posto P e o posto N. Existem regras. Quanto de fusão P tem que ficar dentro do posto N para garantir que forme aquelas junções reversamente polarizadas aqui com sucesso. Largura mínima do gate. Profundidade, comprimento mínimo do gate. Largura mínima do gate que está perpendicular à página aqui. Distância de fusões tipo P e tipo N também. Existem várias regras geométricas, né? Uma pergunta, você não respeita as regras que uma determinada empresa impõe, eles produzem do mesmo jeito ou eles nem chegam a construir o que você pediu? Eu fiquei me perguntando isso também. Eu também não tinha certeza sobre isso. E eu não consegui achar a solução absoluta. Experiências com fabricação de PCB, eu sei que tem empresas que não fabricam a PCB se você não cumprir todas as regras. Placa de circuito impresso, né? Por que isso? Porque eles fazem uma etapa de teste da placa de circuito impresso ao final. E aí eles não conseguiram verificar se foi fabricado dentro daquilo lá, se não respeitou as regras. Muitas delas vão falhar. Na fabricação de circuitos integrados, eu tenho quase certeza que quando você manda um circuito de fabricação, eles fazem uma rodada de verificação dessas regras de projeto. E eles mandam um relatório dizendo quais os erros eles identificaram. Você pode analisar manualmente e dizer, não, esse é um erro que surgiu lá numa camada de metal, lá no meio do nada, que eu não estou usando aquele sinal. Não é importante, ou é um pedaço de metal que foi posto lá, mas não está sendo usado. Tu pode dizer para eles, olha, eu me comprometo e para mim não é importante. Porque quando você fabrica um circuito integrado, não é o fabricante que vai testar cada um dos circuitos. Você é responsável por testar se você quiser, no final. Então, aí é diferente. Eu acredito que você pode pedir para que eles fabriquem algo fora da regra, mas aí você já não vai ter a garantia de desempenho conforme os modelos elétricos deles, né? Mais uma dúvida, se for que uma vez já pediu para fazerem um projeto, alguma coisa assim, mas por ser em pequena quantidade não sai muito caro? Sim, sai mais caro. E aí a gente vai comentar lá pelo último mês da disciplina, acho que formas de fazer projeto assim. Existem algo chamado rodada de múltiplos usuários, em que a própria fabricante ela organiza uma rodada de fabricação e pega projetos de várias pessoas, dezenas de pessoas juntos, ou de instituições, e cria uma máscara só. Aí ela fabrica todos aqueles circuitos de uma vez só, tipo, com uma máscara só que eles fizeram. Mas aí você consegue fabricar, tipo, dezenas de unidades só. Se eles fabricarem 100 wafers, por exemplo, com aquela máscara, depois eles cortam e entregam os respectivos circuitos para as entidades de cada uma. Mas aí você não pode fazer milhares de unidades, é só um lote de prototipação. Sai bem mais barato. Mas será que eles pegam circuitos parecidos? Eles pegam só os circuitos que usam as mesmas opções de processo. Ah, se um lá dentro vai usar transistor de 20 volts, aí todos têm que ter a mesma opção de processo e que tem transistor de 20 volts, mesmo que não tenha usado no seu circuito. Mas lá, quando começou a projetar, tem que ter a mesma sequência de passos, porque todos os wafers vão ser processados com a mesma sequência de passos, né? Tem processos que são mais baratos, por exemplo, só tem transistores de 5 volts, porque eles evitam algumas etapas de fotolitografia, fica mais barato processar o wafer. Então, se uma pessoa quiser usar esse processo mais simples, ele tem que se encaixar com outros que usam esse processo mais simples também, porque vão passar pelos mesmos passos de fabricação. Aí sim, existem as outras etapas, né, que você pode mandar fazer uma máscara só sua, aí você faz lá, cada vez que o circuito foi projetado, ele pode projetar 10 unidades do seu circuito, você repete esse padrão por um wafer inteiro e você tem 100 wafers, você tem 1 milhão de unidades, todas suas. Por unidade sai mais barato. Só que o valor grande para você fabricar essas máscaras sai mais caro, porque você não dividiu com outras entidades, né? E aí, para que você vai usar 1 milhão de... Comercialmente, vender, É, sai bem mais barato. Eu acho que você consegue sair muito barato dessa forma. deve conseguir, mas vender 1 milhão deve ser difícil. Não é, não é. Um carro hoje em dia tem centenas de circuitos integrados dentro. Um computador, deve ter uma variedade aí de uns 100 circuitos integrados diferentes, no mínimo. Então, a fabricação de semicondutores, assim, é em grande volume, de verdade. Entendi. Tanto que quando se compra, uma fábrica compra circuitos integrados para montar placas, eles vêm rolos de 4.000 unidades, no mínimo, né? São rolos grandes, então.
É um grande volume. A questão 7. Quais são os fatores limitantes para reduzir as dimensões mínimas dos componentes construídos no circuito integrado? Eu me Talvez. perdi na ordem quem que é agora. Tanto faz, se você sentir à vontade aí. Acho que o Guilherme respondeu, você também respondeu, Daniel? Como quiser aí. Talvez até se sombreie com as questões anteriores, essa questão 7, né? Os fatores limitantes é tipo quando tu vai reduzindo muito, né? Chega uma hora que tu vai ver, tipo, por exemplo, acho que é 1,8 vezes 10 a 17 átomos do silício para um dopante, né? Então tu vai ver, tipo, onde é que chega nessa razão, tu vai ter só um átomo fazendo toda a parte dopante passando por ali, né? Então não tem como fazer isso, vai tipo, a região limitante vai ser por ali, que é realmente o que a gente vai fazer. E também o custo, né? Tipo, tu chega ali, tipo, perde esse valor, tu vai ter que ter uma alta tecnologia. E vai ser muito pequeno os semicondutores, querendo ou não. Daí tu vai colocar, quem vai comprar isso? Possivelmente só quem aplica em aviões, em espaçonaves, essas coisas. Mas dificilmente uma aplicação real vai ser feito isso, entende? Porque vai ser muito pequeno e vai ser muito caro. Então, tipo, não tem como se tornar popular isso. Eu tenho argumentos contra, mas eu quero ver se alguém tem alguma coisa contra o que o Gabriel falou primeiro. Parcialmente dá certo a resposta, Gabriel. Concordo contigo, vai ser mais. Vai exigir uma tecnologia mais avançada, a precisão nas desenhos de geometrias vai ser muito avançada, as máquinas para fazer as steppers lá que projetam a luz vão ser mais avançadas. Alguém tem uma opinião levemente diferente ou concorda com o Gabriel? Na verdade, agora eu tava pensando, talvez por conta da radiação e essas coisas, não possa ser aplicado. Que tu falou aquela vez. E por isso talvez vai ser um fator limitante, vai ser por causa de outra coisa. E daí eu me fudi por causa que eu mesmo me contradizi. Interessante, tu lembrou a história da radiação. Realmente, quanto menor o tamanho das geometrias, uma incidência numa partícula radioativa de menor energia, menor carga, vão conseguir induzir tensões que podem mudar valores digitais armazenados, podem danificar o óxido do gate e tudo mais. Então, tu reduzir muito o tamanho das dimensões torna mais suscetível a efeitos de radiação. Depois a gente conversa sobre o Curiosity, a nave, a sonda robótica que tem em Marte lá. Eu já li bastante sobre ela. Tem muita coisa sobre isso aí. Mas eu quero sobre esses argumentos do Buriol. Quem concorda ou discorda, Daniel e Conrado? Ao reduzir, se eu não me engano, você também reduz o gasto de energia, não reduz? Não pode reduzir o gasto de energia? Sim, mas isso é uma vantagem, não é um fator limitante, né? Concordo contigo. É uma vantagem. Não, mas não é um contra? Não é para ser contra o argumento dele? É contra o... Não, mas isso é uma vantagem, não é um fator limitante. Você vai reduzir o consumo de energia, isso em muitas aplicações é bom, né? Nossos smartphones só estão aí portáteis no bolso por causa que tem chips com baixíssimo consumo de energia. Então, mas se o Burial falou um contra, eu falei um pró. Tá, mas é que isso não é um fator limitante, né? Eu entendi. Isso é uma coisa boa, que é ótimo, reduz o tamanho para diminuir o consumo de energia. É um contra. Eu citei explicitamente um fator limitante. Tu tem que ter uma precisão de projeção das várias etapas de fotolitografia cada vez menor. E o Uriol também citou um ponto ali que é importante. Quando diminui muito o tamanho das coisas, daqui a pouco a quantidade de dopantes é tão pequena que são átomos discretos de dopantes ali dentro, né? Naquelas regiões. E aí daqui a pouco não tem mais o comportamento uniforme que a gente quer, porque dopantes são muito poucos dopantes no meio do silício. E aí, Conrado, o que tu acha? Eu concordo com o Guilherme. Com o Guilherme? Sim. Tu concorda que coisas de menores dimensões vão ser só restritas a determinadas aplicações? Isso. Nesse ponto aí. Isso. Tá, ok. É uma opinião que pode ser melhor fundamentada. Do meu ponto de vista, vocês sabiam que vocês têm provavelmente vários dispositivos aí fabricados com as menores tecnologias que quando vocês compraram eram viáveis de se fabricar? Basicamente, memórias são fabricadas nas menores dimensões possível, memória RAM principalmente. Então, memórias RAM são geralmente fabricadas com as menores dimensões. Muitas vezes você vai pegar o seu processador e pode ser que ele foi fabricado em 22 nanômetros e a memória RAM foi fabricada em 10 nanômetros na mesma época. Porque memórias são estruturas altamente regulares, são estruturas que têm uma densidade enorme de bits armazenados ali dentro, que são muitos latches, na verdade.
Então, memórias são fabricadas em tecnologias menores cada vez. E outras também. GPUs também são fabricadas em cada vez menor, porque GPUs são muito sensíveis ao consumo de energia. Então, existem aí componentes que a gente tem na mão e que usam as tecnologias de ponta mais avançadas que possam ser fabricadas pela IBM, pela TSMC, pela Intel. Isso é uma curiosidade sobre isso aí. Concordo com a parte que o Guilherme falou, que vão ser tecnologias mais avançadas, vão ter um custo mais alto, isso é verdade, e vão chegar num ponto em que você não consegue diminuir mais o tamanho das estruturas e botar dopantes ali suficientes para ter um comportamento uniforme como a gente quer. Mas, sim, Daniel. Aí vai surgir um cara que vai descobrir como fazer isso aí e vai ficar rico. Talvez, na verdade, já estamos fazendo transistores até na vertical, me parece. Que tem um dreno, aí uma camada de gate, uma camada de source, na vertical para ficar mais compacto. FinFETs, acho que estão. Vocês já ouviram que o transistor óptico que ia trocar, ia mudar toda a eletrônica, não sei o quê. Ah, tem outro ponto, sim. Começar a integrar optoeletrônicos, né? No mesmo silício, construir interruptores ópticos. Então não precisam manipular elétrons, né? Não precisam carregar e descarregar gate, por exemplo. Interrompe opticamente um feixe de luz e isso faz uma lógica digital lá. Isso. Super válido. Eu acredito que é uma possibilidade no futuro. É que a gente já tem, né? Só que em partes, né? Isso, eu acho que já existem tecnologias para fabricar, talvez não em escala industrial ou a aplicação não está bem integrada nos fluxos de processo de fabricação aí. Talvez uma tecnologia que não seja tão boa ou tão alto desempenho ou tão baixo custo, ela não vai ter sucesso, ou pode ser que uma tecnologia tenha sucesso simplesmente por ela estar compatível com ser executada nas mesmas máquinas e usando os mesmos processos que os circuitos integrados atuais. Caso alguém consiga fazer isso aí, do tipo aquela XFAB lá, você lembra que tem componentes optoeletrônicos e tudo mais? Sim, é tipo do que a gente já viu, assim, é tipo aqueles optoacoplador, né? Mas tipo, seria um híbrido, né? Tipo, é um silício com os ópticos, né? Tipo, pelo que eles estão falando, esse transistor aí é tipo, só ele se comunicando com... Isso dos tipos de dispositivos que poderia criar internamente, né? Processar os sinais é representado como forma de luz, não como correntes e tensões elétricas, né? Beleza, vamos para a finaleira aqui. Qual a motivação para a construção de estruturas tipo cross-quad ou aquelas estruturas interdigitadas que a gente viu na aula sobre layout? Eu coloquei que é pra. É mesmo? Deixa eu lembrar. É para evitar ou para extinguir a variação entre os componentes do circuito. Que também é aquele negócio que existe a variação de valor absoluto, né? Que essa aí não tem como evitar. E daí tem a variação dos componentes, que daí essa aí é por essa motivação que é feita esses dois tipos aí. Eu acho que é isso. Deixa que eu explico melhor o que o Daniel falou. Ok. Porque ele me deu a mesma explicação para mim, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo aqui? É assim, tu pega vários transistores, por exemplo, e para não variar de um para o outro, tu bota um resistor de cada lado, por exemplo, ou um capacitor de cada lado, para que eles tenham o mesmo componente, os mesmos, vamos dizer, coisas parasitas, sabe? Capacitantes parasitas, resistência parasita perto deles, para que eles atuem da mesma forma e tu sabe exatamente como eles vão atuar e tu tem as mesmas variações entre eles. E quando tu vai botar no circuito, tu vai pensar, não, ele vai ter essa variação, mas todos vão ter a mesma variação. Então tu consegue fazer uma aplicação para eles mais fácil do que simplesmente jogar eles com vários componentes diferentes. Legal. Complementou bem a explicação do Daniel, de verdade. Então, o Daniel citou aí alguns fatores, que essas estruturas permitem fazer componentes mais parecidos, né, com menor variabilidade entre eles, mas não garantem valores absolutos de capacitâncias, de resistências ou de tensões limiar. Então, elas fazem os componentes ficarem mais parecidos, mas não garantem os valores absolutos. Isso faz sentido. E o que o Guilherme complementou, o Muriel complementou, é que botando os dummies, aqueles que são estruturas dos dois lados parecidas, né, elas também aumentam ainda mais a similaridade entre aqueles componentes que estão
interdigitados ou que estão construídos ali dentro de forma alternada, cross-quad, que a gente viu, por lateralmente, ali, por proximidade, tem os mesmos efeitos nos dois lados, de todos os componentes. Então, todos eles são para garantir que dois ou mais componentes construídos numa mesma região sejam o mais similares possível. Questão 9. Como se relacionam os parâmetros de capacitância por unidade da área ou de resistência de folha com o dimensionamento de capacitores e resistores, respectivamente? Eu vou abrir aqui as ilustrações das aulas anteriores, a gente pode olhar junto, mas quem é que está disposto a comentar com a gente isso aí, ou ler a sua resposta? A 9? Sim, questão 9. Eu quero. Deixa eu dar uma olhada nela. Como se relacionam os parâmetros de capacitância por unidade de área e resistência de folha com o dimensionamento, que a gente consegue fazer durante o projeto, de capacitores e resistores, respectivamente? Tá, eu vou Ah, falar da capacitância aqui. Ótimo, perfeito. A capacitância, ela vem da densidade de capacitância por unidade de área. Então, por causa disso, ela não importa o formato que tem, ela só depende da área. Então, por exemplo, algumas camadas de metais que têm uma densidade maior, porque elas estão intercaladas, várias camadas, elas formam um dielétrico entre elas, daí tá faltando uma solução aqui. Inclusive eu queria, tipo, dar um adendo aí na coisa do Daniel. O capacitor eletrolítico, ele consegue aumentar a área dele, né, com, com não sei, com um eletrólito lá, né? Por isso que ele tipo, consegue valores de capacitância bem altos, né? Apesar da vida útil dele ser meio merda. Ok, o capacitor eletrolítico é um dispositivo discreto construído com uma substância líquida eletrolítica entre elas, né? Então, o que tem entre as duas placas, ele se polariza muito mais quando aplica um campo elétrico, né? Então, aquela constante, deixa eu lembrar o nome, de elétrica do material entre as placas, ela é muito maior do que o ar. Então, você consegue uma densidade mais alta, né? Isso é interessante, né, Conrado? Isso. Beleza? Nós não temos como botar um eletrólito externo aqui, né? No nosso caso, o circuito integrado é feito com tudo com dispositivos sólidos. Então, vamos pensar uma coisa. Deixa eu só lembrar o que você estava falando no início ali, entre camadas de metal, que podem ser alternadas, né? Que iriam ser dielétricos ali. E qual era o outro ponto? Que eu falei Isso. que ela depende da área e não do formato. Não sei se foi isso ou se tá, quando eu dei o exemplo ali. Isso depende menos do formato e mais da área em que ele é fabricado, né? Deixa eu confirmar uma coisa aqui. Não tem ilustração dessa aqui nesse datasheet da tecnologia que a gente estava olhando. Mas é esse o caminho aí. Ele é mais relacionado com a área do capacitor. A gente vai ver mais um detalhezinho. A gente não tinha visto em detalhes essa questão do dimensionamento do capacitor, a gente vai avançar um pouquinho mais hoje. Mas, em forma geral, acho que essa parte da determinação da capacitância é isso aí. Inclusive, a gente olhar na folha de dados da tecnologia, a gente tem lá, para a fabricação de dispositivos passivos, as densidades de capacitância por unidade de área. Que estavam aqui, resistores e capacitores. Tantos femtofarad por micrômetro quadrado, como está aqui, 2.1. E sobre resistores, que a gente vai falar agora. o resistor funciona da mesma forma, tipo, tem uma certa resistência de folha e tu aumenta os parâmetros dela, tipo, tem uma certa área, né? Daí, tipo, tem, por exemplo, 10 kΩ. Eu sei que não vai ser isso no eletrônico de potência, né? Mas só chutando, né? É tipo, e 1 micrômetro. Tu aumenta, tipo, a largura, por exemplo, fica da 4 micrômetros, vai ficar 40 quilômetros, sabe? Não tem, tipo, muito segredo. A resistência é mais fácil de atuar, por causa que, tipo, tu atua em folha, tu vai aumentando ela. Tu atua em quadrinhos, né, na verdade. Que nem ali é feito. Porque a resistência não é formada entre duas camadas, né? Ela é formada numa mesma camada entre duas interfaces, um lado e do outro. Se a gente fosse pegar aqui uma região entre uma interface e outra interface, se eu fosse pegar aqui, eu vou medir uma resistência, né? Aqui no meio entre elas, né?
Aí se a gente voltar para a teoria de eletricidade lá, quanto mais longo isso aqui for, maior a resistência, e quanto mais largo isso for, menor a resistência. Isso é bem diferente do capacitor, né? A gente pode ter resistores de mesma resistência com tamanhos diferentes, bastando manter a relação entre comprimento e largura constante. Esse é um ponto importante. Eu não entendi por que as camadas de metais é mais alta a resistência? Porque metais são bons condutores elétricos, naturalmente. Então Não, faz sentido. a resistência de pole é muito baixa. E já, se pegar ali aquelas camadas de polissilícico, nas quais são formados o gate, e difusões, elas têm uma mobilidade de portadores bem menor lá dentro, então, para a mesma geometria, mesma relação entre comprimento e largura, elas têm resistência maior. E nesse caso, aqui nessa folhinha de exemplo, aqui tem alguns valores, mas se não estou enganado, aqui a gente tem resistências até maiores. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, um poço N-well, se for desenhado com quadrado, ele tem 1140 ohms por quadrado. Isso atinge resistências bem maiores, né? Para o mesmo tamanho do quadrado. Mas é a relação que ele está buscando aqui, essa explicação de que o resistor não é dimensionado a resistência por área, mas pelo formato entre largura e comprimento dele. Aí se dimensiona a resistência resultante dele, que é levemente diferente, né? Processo de dimensionamento. E por fim, qual o uso de estruturas tipo pads? Que uma tradução livre aí seriam almofadas ou travesseiros. Por que esses componentes não têm seus tamanhos reduzidos com a melhoria das tecnologias e processos? Com redução das dimensões mínimas. E aí, gurizada? O que vocês responderam? O que parece para vocês? Eu só expliquei o que são, mas eu não entendi o motivo deles não reduzirem o tamanho. Eu coloquei que os pads são áreas abertas para conexão elétrica. Eles também podem conter proteção contra descarga eletrostática, já que são os meios mais prováveis para isso. Mas eu não expliquei por que não diminui o tamanho. Guilherme ou Conrado, você tem uma visão diferente sobre isso aí? Alguma coisa mais a completar? Eu não cheguei a fazer. Não foi essa questão? Mas qual a tua opinião agora, pensando sobre isso aí, refletindo sobre a resposta do Daniel? Porque fica bem difícil de opinar. Difícil opinar. Eu não botei, eu acho, não me lembro se eu botei isso, porque não reduziu o tamanho e tal, mas eu sei que tipo, eles ajudam pra te ter também contra choques elétricos, também te ajudam a ter ali, tipo, você tem que conectar, né? Então reduzir muito tamanho é meio complicado, porque se tu reduz muito tamanho, quem vai fazer a interface, sabe? Tipo, soldar na placa, não consegue, tipo, por exemplo, o Igor lá que tava tentando fazer a Master Gun, a gente quase não conseguia soldar os pads, de tão pequenos que eram. E já não era tão pequeno assim. É muito difícil fazer contato elétrico, essas coisas. Tá, o argumento tá certo, mas o exemplo tá um pouco furado. Falou que diminui muito o tamanho, fica difícil de soldar os fios realmente ali, né? Exato. E isso eu concordo contigo. O processo de solda dos fios, como a gente olhou aqui, eu estou passando o vídeo de novo que a gente assistiu na aula, ele é um processo mecânico, em que depois do silício fabricado, que é esse quadrado aqui em cima, ele é depositado dentro de um encapsulamento e mecanicamente ali é soldado por ultrassom, com vibração ultrassônica, em cima do wafer e nos pinos que vão para o encapsulamento de fato. Esses pinos aqui fora que vão para os terminais elétricos dos componentes que a gente enxerga. Aquele exemplo, Buriel, que tu falou, vocês estão lá montando na prática, lá, soldando um chip numa placa e realmente os pinos do chip, os terminais elétricos são muito pequenos, eles não são diretamente os pads do wafer, eles são... Se tu estiver falando sobre esse Master Gun, né? Era isso que tu tá falando? Era. O Não, Master é pad Gun aquilo lá também. são terminais elétricos. O Master Gun grande é aquele. Ah, O que tu tá. enxerga lá embaixo, apesar de ser muito pequeno, tem
eu acho que 0,1, 0,2 milímetros de largura, ainda são terminais elétricos. Os pads do substrato lá dentro, eles são menores ainda. E já foi feita solda internamente entre os pads e os terminais elétricos. Porque o silício é algo muito frágil, se eu deixar ele exposto, ele quebra. Então, não adianta as tecnologias mais recentes aí que diminuem o fator de menores dimensões, 7 nanômetros. Pode fazer um fio com uma largura de 1 nanômetro, com uma largura de 3, 4 nanômetros, bem pequeno, a largura dos condutores e tudo mais internamente. Se depois o processo de solda aqui é mecânico, tu não vai ter uma precisão tão grande para fazer isso. Então, os pads são aberturas que ficam esperando para se fazer a solda desses fios, que nesse diagrama são essas caixinhas de fora aqui. Eles têm realmente, em geral, atribuídos ou próximo deles, circuitos que garantem proteção contra a descarga eletrostática, ESD, tudo isso. Mas isso aqui não garante segurança contra choques, tá, Guilherme? Um choque é uma coisa, uma descarga eletrostática é outra coisa. Que é uma descarga eletrostática é só uma carga acumulada por efeito capacitivo, geralmente, e diferença de potencial entre dois corpos, quando eles entram em contato, existe um transitório muito rápido aí, em que o corpo que está carregado eletricamente troca elétrons com o outro para chegarem no mesmo potencial. E Isso é internamente, estático. Isso é coisa estática, descarga estática. estática, descarga estática, isso aí. Mas aí logo, em uma fração de segundo aí, se equilibram as cargas entre os dois corpos e eles se é, é, equalizam os potenciais e aí não tem mais circulação de carga. Mas o modelo geral assumido para a descarga eletrostática são um capacitor com alguns picofarads carregado com uma diferença de até 2.000 volts ou mais de 1.000 volts. E então é uma carga bem pequena, mas um transitório rápido pode causar um dano aí a um componente. Componentes tipo MOSFETs estão muito sensíveis a essa descarga eletrostática. Componentes bipolares, tanto transitores bipolares quanto diodos, são mais robustos contra isso. Mas, como internamente a gente não consegue tocar diretamente nenhum nó dentro do circuito integrado, não tem problema nenhum dentro dele, aqui onde ele foi fabricado, não tem problema de descarga eletrostática, mas os pinos de entrada e saída são sensíveis à descarga eletrostática. Por isso, as estruturas de proteção elas ficam próximas aos pads, que são onde pode algo externo tocar e gerar uma descarga eletrostática ali. Inclusive, a gente viu aqui que tem um sistema todo ativo aqui, com MOSFETs, com diodos, para fazer a limitação e proteção dessas transitórias que possam ocorrer aí nas entradas. O pad daqui é eletricamente representado, aqui tem um diodo conduzindo para o nó de mais baixa impedância, então esse diodo vai conduzir no caso de uma descarga eletrostática, esse diodo D2 também pode conduzir se a descarga eletrostática for uma tensão negativa, ele vai entrar em condução. Tem todo um circuito aqui para grampear caso a tensão de VDD, a tensão no nó de alimentação, chegue por um transitório a uma tensão mais alta, ele vai grampear também e vai botar em condução M3 para garantir que absorva essa variação de tensão e limite, essa tensão não exceda muito o especificado. Então, essas estruturas são a abertura mecânica e vários elementos elétricos aí ativos para proteção do circuito. Um outro ponto, aí, Guilherme, voltando ao que tu falou, caso vocês estivessem usando transistores GaN da EPC, que tem alguns fabricantes que fornecem, esse circuito aqui inteiro, um pedacinho de wafer que vocês olharem aqui, ele é só o wafer, ele é vendido sem encapsulamento, que é um transistor GaN. O motivo dele o transistor GaN tem parasitas muito pequenos e o encapsulamento muitas vezes tem uma resistência térmica muito grande. Então, para algumas aplicações, você pode pegar simplesmente o wafer, que é bem frágil, então tomar cuidado para não quebrar ele durante a manipulação. E realmente, esses pinos que a gente vê aqui, com leve recobrimento já previamente recoberto com uma massa para solda, são realmente os pads. Só que eles são bem grandes proporcionalmente ao tamanho desse elemento, que é só um transistor. Então, nesse caso aqui, realmente você vai pegar o wafer e vai virar sobre a placa, aquecer ele e vai ser soldado lá por tecnologia STMD sobre a placa. Aí, nesse caso, pode ser que não venha encapsulamento e você veja, de fato, os pads. Eu não sei se ali no GEDRI, que você está falando que as atividades que eles fazem ali, já foi utilizado transistores GaN desse tipo. Porque eles são só o transistor, de fato. Aqui, esses vários terminais que a gente enxerga aqui, alguns têm função de dreno, outros de source, e talvez um ou dois sejam gates somente. Tá bom? Então, você pode comprar também o wafer, o corte do wafer feito para botar diretamente na placa. Não é muito comum.
Beleza, terminamos aqui. Entendi, beleza. Beleza? Só para complementar aí, eu acho que o teu caminho foi interessante, mas fechar bem redonda a resposta aí.